Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez, voltar a essa igreja e louvar a Deus por esses 61 anos de existência da igreja. Deus seja louvado pelo trabalho que tem sido realizado aqui. Agradecer ao pastor da igreja a confiança de poder nos ceder o púlpito para meditarmos na palavra do Senhor. Como o pastor disse, eu vim com a minha esposa, Maria Rita, ela está ali. Nós somos gratos ao Senhor podermos estar com vocês hoje à noite. Bom, nós vamos estar juntos por 3 ocasiões. Hoje à noite nós vamos meditar numa porção da Escritura, o livro dos Salmos, Salmo de número 119, e vamos considerar o verso de número 71. Amanhã, pela manhã, nós vamos considerar o 2º capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses, uma porção desse 2º capítulo, e finalmente à noite vamos tratar com o texto que vocês escolheram, que é o texto de Atos, capítulo de número 2. Mas hoje nós vamos considerar o Salmo de número 119, e muito especialmente o verso de número 71, onde o texto sagrado nos diz o seguinte: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém. Eu gostaria que nós pensássemos a partir dessa porção da Escritura sobre o bem que as provações podem nos fazer. Onde está o bem nas provações? Se de fato desejamos ser uma igreja relevante, precisamos amadurecer a nossa fé no Salvador, crescer em comunhão com Ele, aprendendo mais acerca de seu Evangelho, de sua verdade, e deixando que esse Evangelho molde a nossa vida e os nossos procedimentos. Obrigado, irmã. Amanhã nós vamos considerar como podemos tornar-nos uma igreja relevante pela manhã, enquanto nós amadurecemos a nossa fé, desenvolvendo a nossa salvação, como Paulo deu ordem através da instrução do Espírito Santo em capítulo 2 de Filipenses. E à noite vamos, como disse, considerar o texto do livro de Atos, que nos mostra a relevância de uma igreja cheia do Espírito Santo. Bom, meus queridos, provações nunca são para nós coisas bem-vindas. Não conheço muitos crentes que abram os braços e saúdem as provações, dizendo: seja bem-vindo, estou aguardando por você e estou muito feliz que você tenha chegado na minha casa. Dificilmente nós encontramos pessoas com essa disposição. A perspectiva de que possíveis provações podem estar a caminho nos amedrontam e fazem os nossos joelhos baterem um no outro. Não sei vocês, mas eu me sinto exatamente assim. Há realidades na experiência cristã que só podem ser compreendidas de fato pela fé, por um coração cheio de amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e de um bom conhecimento e de obediência à santa palavra do Senhor. Tomem, por exemplo, a ordem que o apóstolo Tiago nos dá no capítulo 1 de sua primeira epístola, e muito especialmente o verso número 2. O apóstolo disse: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse é um conselho estranho. Não sei como você o lê e como isso soa aos seus ouvidos, mas um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, falando conosco e dizendo: meus irmãos, tenham motivo de toda alegria quando vocês estiverem passando por várias provações, não nos parece um conselho muito bom, mas é exatamente o que a Escritura Sagrada nos ensina. Ou mesmo se pararmos para pensar no texto que nós lemos, o profeta está dizendo: para mim foi muito bom ter passado por aflições. Enquanto eu atravessei essas aflições, eu aprendi os teus decretos. Nós podemos dizer realmente que a provação pode ser algo bom para nós? É possível que muitos de vocês estejam atravessando provações ou já passaram por provações. E com muita frequência o nosso desejo é que essas provações cessem. E oramos até para que elas passem. E não está errado isso não. Mas é bom nós usarmos
a instrução geral da Escritura Sagrada, para não nos desesperarmos em tempos de provações e sabermos que o nosso Deus é poderoso, sábio e suficiente para extrair todo o bem daquilo que nós achamos que é mal, para nos abençoar no dia das nossas aflições. Imagine a pior provação que você possa enfrentar. Talvez a gente nem queira imaginar, né? Mas pense, será que realmente poderá ser algo bom para mim, para você, essas dificuldades, essas aflições? Pense, por exemplo, nas aflições de homens como Ezequiel, que enquanto exerceu o seu ministério, sua amada esposa foi retirada dele, perdeu a sua esposa enquanto exercia o seu ministério. Pense em Jó, e a grande aflição daquele homem, tendo que enterrar num único dia seus 10 filhos. Imaginem a sala de Jó com 10 caixões, todos de uma única vez, para enterrar os seus filhos, e logo após isso, logo após ele sofrer uma perda financeira significativa, e depois disso experimentar vários problemas em sua saúde e doenças graves se apossando dele. Ou pensem em Abraão, tendo que entregar o seu filho ou sacrificar o seu próprio filho. Claro que foi o que ele pensou no primeiro momento, o Senhor o livrou de fazer tal coisa, mas a sensação de perda começou bem antes, quando o Senhor o chama e diz: você vai me dar o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Quais seriam as piores provações para você? Um crente, ele pode enfrentar as mais terríveis provações nessa vida, e ainda assim, se ele estiver cheio da doutrina da Escritura, ele pode enxergar o bem que vem delas, o bem que elas podem trazer, se ele ama verdadeiramente a Deus e se ele crer que Deus cumprirá a sua promessa, a promessa que nós lemos hoje. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nesse texto da Escritura Sagrada, todas as coisas são todas as coisas. As coisas que nós consideramos como sendo boas e as coisas que nós consideramos como sendo desagradáveis. Nós só precisamos buscar compreender os propósitos de Deus, os propósitos que o nosso santo Deus, ele tem quando nos envia provações. Na vida de um cristão, na vida de um servo, de uma serva de Deus, as provações não surgem por acaso, não surgem do nada e para nada. Deus, ele é um ser que tem propósitos santos, sábios e bons. E cabe àqueles que invocam o nome desse Deus e que se percebem e que se definem enquanto servos desse Deus, ter o coração inclinado para reconhecer que Ele tem os seus propósitos santos, mesmo em nossas severas provações, em nossas aflições. Alguns desses propósitos podemos extrair do nosso estudo geral das Escrituras. Hoje nós veremos apenas alguns para o nosso santo consolo. Vamos olhar para esse texto em que o profeta diz que o bem veio até ele a partir das provações a que ele foi submetido, e vamos pensar como as provações podem tornar-se um bem em nossa vida, a fim de que sejamos afastados da murmuração quando nós estivermos atravessando tempos de aflições e de tribulações. Bom, o que é que nós aprendemos da doutrina e do ensino geral das Escrituras? Algumas coisas que nós vamos usar para a nossa santa instrução nessa noite. Em primeiro lugar, nós aprendemos que as provações, elas foram ordenadas por Deus muitas vezes para revelar a natureza da nossa fé. Pense nisso comigo. Deus muitas vezes ordena as provações ou períodos de tribulação com o propósito de revelar a natureza da nossa fé. Até onde vai a nossa fé? De que material essa fé é feita? Pensemos nos exemplos de Sadraque, Mesaque e Abdenego. De que material a fé daqueles irmãos era feita? Era uma fé amadurecida? Era uma fé verdadeira, uma fé real? Isso só ficou claro no meio da imensa tribulação que eles tiveram que enfrentar. Aquela terrível fornalha de fogo estava ali para provar a natureza
da fé daqueles irmãos, e essa fé foi provada e aprovada. Tiago, voltemos a ele, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende motivos de toda alegria o passados por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação existe para testar, muitas vezes, para provar a nossa fé e para revelar a natureza que ela possui, se de fato está nos levando a olhar para o Salvador ou não. O jovem rico, por exemplo, aproxima-se de Jesus dizendo: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos? Não ter outro Deus, não matar, não roubar, não adulterar. Você conhece o que diz a lei do Senhor? Ele disse: conheço e creio. E eu não conheço nada de hoje, não. Desde a minha meninice que eu observo esses mandamentos todos. Jesus disse: bora testar? Então vamos começar pelo primeiro mandamento. Você ama o quê? Quem é que ocupa o seu coração? Vamos começar investigando suas riquezas, seus bens. Venda tudo o que tem, dê aos pobres, venha me seguir e você vai ter um tesouro no céu. Ele disse: eita, Senhor, também assim é demais. Desse jeito não. E aquele teste, aquela provação revelou a natureza da fé daquele jovem rico. Ele achava que possuía fé verdadeira, fé amadurecida, mas ao ser colocado em prova, o Senhor revelou, descortinou, mostrou exatamente de que material a fé daquele jovem era feita. Assim nós podemos observar a provação de Estevão e a fé que o Senhor fez habitar no seu coração, que foi uma fé que o manteve de pé, firme, fiel, em face à morte e até as últimas consequências, até que o Senhor o chamasse para estar com ele no meio de toda aquela provação. Então, provações muitas vezes vêm sobre nós para expor a natureza da fé que nós possuímos no Salvador. Depois nós podemos aprender, em segundo lugar, que as provações elas foram ordenadas por Deus para produzir em nós humilhação, para o nosso próprio bem. Todos nós que estamos aqui, naturalmente temos a tendência para o orgulho, para a arrogância, para a soberba, para a altivez, e muitas vezes é necessário que o Senhor traga humilhação ao nosso coração, e portanto as tribulações nos ajudam, porque elas nos mostram que nós não somos tão fortes quanto nós pensávamos que éramos. Com muita frequência, muitas vezes, quando tudo vai tranquilamente bem e quando tudo está dando certo e nós estamos alegres, servindo a Deus, cantando, louvando a Deus, servindo na igreja, nós somos tomados daquela sensação de que nós somos fortes, tão fortes. E às vezes, irmãos, a gente tem uma sensação que é tão poderoso, que a gente tem aquela sensação: se eu encontrar com o diabo pela rua, eu vou pegar ele pelo chifre. E, como diz Chico, vou rodar e vou sacudir bem longe. E aí a gente pensa acerca de nós além do que convém muitas vezes. Achamos que somos muito fortes, muito poderosos, mas aí vêm as provações e logo nós percebemos que não somos tão fortes, tão poderosos quanto nós pensávamos. Que poderoso é o Senhor, e louvamos a Deus porque Ele nos mantém em suas mãos. Nós somos fracos, somos pobres e necessitados, como disse o salmista, mas o Senhor tem cuidado de nós. As provações nos mostram que nós não somos tão piedosos quanto aparentamos ser. A nossa piedade não é tão firme, não somos tão santos quanto pensávamos que éramos. Em surgindo a provação, o nosso coração tendente à murmuração começa a aparecer, a nossa impaciência, a nossa falta de perseverança muitas vezes, o desânimo que acomete o nosso coração. Então tudo isso nos mostra que nós não somos autossuficientes e que precisamos estar aos pés do Senhor, porque somente Ele é poderoso, forte e fiel. Nós somos fracos, pequenos e medíocres, pecadores muitas vezes. As provações nos mostram que nós não somos tão sábios quanto nós pensávamos que éramos. É muito fácil, né? Quando nós encontramos com o nosso irmão no meio da rua, passando por provações, desanimado,
aflito e chorando, a gente aconselhar ele: levanta a cabeça, rapaz, você não crê em Deus, não? Você não crê que Ele é poderoso, não? Essa semana eu estava vendo uma pessoa que estava me dizendo como exortou a uma irmã que acabaram de descobrir que tinha um câncer de pulmão, e então estava bem desanimada. Ele disse: você não crê em Deus, não? Eu creio. Não, você não crê, você está desanimado desse jeito. É tão fácil, irmãos. É tão fácil sermos sábios quando a dor é do outro. Mas quando a dor chega em nós, nossa sabedoria desaparece. E nós ficamos tão fragilizados. As provações nos ensinam que nós não somos tão sábios quanto pensávamos que fôssemos. E então as provações servem para nos humilhar também, para furar o nosso balão que está muito inflado, para baixar a nossa bola na nossa linguagem, para nos lembrar quem nós somos. Nós somos criaturas de barro, nossa cabeça é de barro, toda a nossa estrutura é pó, como diz o Salmo 103. Deus sabe qual é a nossa estrutura, é pó. Mesmo que às vezes a gente pense que é muita coisa, basta que a aprovação chegue para a gente parar e começar a enxergar as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. E então Deus usa as provações muitas vezes para nos humilhar e para lembrar quem nós somos. As provações foram ordenadas por Deus muitas vezes para arrancar de nós o amor pelo mundo e por suas coisas. Com muita frequência nós somos seduzidos por esse mundo, mesmo sendo chamados pelo nome do Senhor. E o mundo nos seduz. E ele é tão bonito, e ele é tão agradável, e ele encanta tanto os nossos olhos, que muitas vezes o nosso amor pelo mundo cresce, e nos encantamos, e às vezes nós temos a sensação de que nós seremos eternizados aqui nesse mundo. Eu às vezes acho que certos crentes, eles realmente pensam que nunca vão ser tirados daqui. Eles se apegam tanto a esse mundo, com tanta paixão, com tanto amor, como se eles nunca fossem sair daqui. Esquecem-se de que o nosso Deus nos ensinou que nós somos peregrinos, forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos jornadeando por esse mundo, atravessando esse deserto, mas rumando em direção à Canaã celestial. Mas às vezes nos esquecemos. E como Pedro, nós dizemos: como é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui para sempre, porque é bom demais. Então, nós desenvolvemos esse encanto, essa paixão, essa sedução, esse amor pelo mundo que nos desvia do nosso Deus, dos seus propósitos, de suas coisas, de sua pessoa, de sua palavra. E então Ele envia provações para nos desapegar desse amor pelo mundo. Por isso o profeta diz: foi-me bom ter passado por aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Quando as provações chegam, o amor pelos bens diminui. Se essas provações demoram, se demoram muito, então o amor desaparece de vez. Nós somos muito apegados às coisas desse mundo e os bens desse mundo. Se a aprovação chega, esse amor começa a diminuir. Se a aprovação demora, esse amor tende a desaparecer. No meu trabalho como pastor, eu muitas vezes tenho que acompanhar irmãos em situação de doenças terminais, muitas vezes. E isso é uma coisa que aparece muito nessas experiências. Há alguns anos eu acompanhava um membro de minha congregação que estava internado no hospital havia quase 3 anos. Ela morava lá, em um hospital em Recife, num tratamento com um câncer. Uma mulher extremamente ativa, uma mulher empreendedora, empresária, muito ativa, muito dedicada. Mesmo quando estava no hospital, controlava toda a sua empresa do seu celular, vendo tudo e organizando tudo. E várias vezes eu fui visitá-la. Nos últimos meses, uma mulher cheia de vida, viu? Quando eu ia visitá-la, vamos tirar foto. Espera aí, pastor, deixa eu colocar o batom.
Deixa eu me ajeitar aqui. Era uma senhora de mais de 70 anos, mas extremamente vaidosa, eu ficava impressionado. E cheia de vida. Era uma criatura que gostava da vida. Seus filhos diziam: pastor, mamãe luta pela vida. E envolvida no trabalho, na empresa, demite esse que eu estou vendo que ele está fazendo nada, está aí se escorando, eu estou vendo tudo daqui. Lá da caminha dela, do hospital, governava tudo isso. Nos últimos meses, nas últimas visitas que eu fazia, ela disse: sabe uma coisa, pastor? Esse mundo é tão feio, não é? Quero mais ficar aqui não. Eu estou desejando tanto Jesus. Ele é o meu tudo. Eu não tenho mais interesse não. As coisas daqui não têm muito significado mais. Não, as cores já não são mais as mesmas, de fato. Quando há provações, o mundo e as suas cores começam a empalidecer. Começa a perder o seu brilho. Nós começamos a enxergar coisas que são mais importantes e que outrora a gente não tinha capacidade de ver. Começamos, de fato, a valorizar o que deveria ser valorizado. A alma esmagada pela provação só se reanima com Cristo e a sua doce presença, porque o resto não tem muito sentido mais. As cores já não são as mesmas. Então, Deus usa a provação para nos desmamar do nosso amor por esse mundo. Isso porque Ele já havia nos instruído: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. E se lembrem que o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas mesmo Ele dizendo isso, nós não aprendemos. E o nosso coração se apega ao mundo. E nós o amamos. Então Ele permite provações. E provações são um desses elementos que tem o poder de nos desmamar do nosso amor pelo mundo. Então, muitas vezes Ele usa a provação para isso. As provações, elas foram ordenadas pelo Senhor para nos conduzir à sua presença. Muitas vezes Deus usa as provações para nos fazer chegar até Ele. Isso, de fato, pela contemplação, pela meditação. Lembre-se do salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez esse monte. O meu socorro não vem do monte, mas vem daquele que fez o monte. Observe que esse salmista está em provações, em tribulações, e ele está elevando os olhos para o monte para ver se encontra de alguma maneira algum socorro, mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor. As provações nos ajudam, nos conduz para olharmos para Ele, para nos voltarmos para Ele. Através das provações, muitas vezes, nós nos voltamos a nossa face para o Senhor. O profeta Oséias, ele diz no capítulo 5 de sua profecia, especialmente o verso 15, o Senhor disse: estando o meu povo angustiado, cedo me buscará. Veja mesmo, repare bem, o Senhor conhece o seu povo, e Ele diz: se o meu povo estiver angustiado, cedo me buscará. Deus sabe que muitas vezes o povo dele volta o rosto para Ele apenas quando está muito angustiado, como uma criança. Já viu o menino mal ouvido, correndo, e o pai dizendo: meu filho, corra não, você vai cair, você vai se machucar. Ele não dá ouvido, não, o pai não, correndo vai. Quando ele cai, se arrebenta e começa a chorar, quando ele levanta, corre para onde? Qual a primeira fase que ele quer procurar? Papai e mamãe, não é? Assim somos nós. Às vezes não damos ouvidos ao Senhor. Meu filho, esse não é caminho certo. Esse caminho parece ser bom, mas o final dele é morte. Meu filho, não é por aí que eu quero você. E nós seguimos, sem dar ouvidos ao Senhor, até que tropeçamos e dói. Aí queremos achar a face do nosso Pai para chorar dos seus braços. Deus usa também as provações. Talvez você voltou-se para o Senhor em tempos de aflição. Talvez você esteja aqui por causa de uma aflição grande, alguma dor que fez você estar na casa do Senhor. Não se constranja com isso.
Eu não estou aqui para criticar, você só vem para a presença de Deus quando você está em sofrimento. Não, não, porque Deus, Ele usa isso também para atrair os seus. Ele usa muitas vezes as aflições para trazer aqueles à sua presença, para nos aproximar e para nos fazer experimentar a sua provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja, o salmista diz, para que eu pudesse experimentar esse tu estás comigo, antes um vale horrível de sombra de morte eu precisei atravessar para aprender que Ele está comigo, mesmo que o vale seja escuro, mesmo que seja um vale de sombra de morte. Ele usa as provações para nos conduzir à presença do Senhor, para experimentar a sua direção. Vocês se lembram do verso 67 desse Salmo 119? Aqui o profeta diz, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora quando? Depois da aflição, eu guardo a tua palavra. Já pensou? Antes de ser afligido, eu estava andando errado, desmantelado, achando que estava tudo certo. Mas depois que a aflição chegou, agora eu estou guardando a tua palavra. Porque Deus ensinou através das aflições. Deus ensina seu povo pelas aflições também. Por isso as aflições podem contribuir para o nosso bem. As provações, elas foram ordenadas pelo Senhor para revelar o que nós de fato amamos. Como vai o nosso coração? Se eu perguntasse a você, você ama a Cristo, você ama a Deus? É claro que eu amo. Será? Como nós saberemos? As provações testam o nosso amor também. Revelam quem Abraão ama mais, a Deus ou a Isaac? Essa provação vai revelar a natureza desse amor de Abraão. Quem Daniel ama mais, a Deus ou a si mesmo? Quem Moisés ama mais, a Deus ou ao Egito? Quem eu e você amamos mais? Nós realmente amamos a Deus? Muitas vezes a natureza desse amor, a qualidade desse amor, a realidade desse amor é exposto durante as provações. As provações, elas foram ordenadas para nos ensinar a socorrer os outros também nos seus sofrimentos. Veja o caso de José. José sofreu tanto, irmãos, e tão injustamente. Mas em capítulo 51 do livro do Gênesis, especialmente a partir do verso 20, quando seus irmãos estavam desesperados, achando que ele ia se vingar, ele disse, por que vocês estão assim? Não tem mais. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. E Ele converteu em bem para que acontecesse isso. Muita gente pudesse ser salva através da minha vida aqui. Então, muitas vezes as provações chegam para que nós aprendamos a socorrer outros. Como no caso de Pedro, que o Senhor Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para peneirar você feito trigo. Misericórdia. Mas eu intercedi por você. Quando você se recuperar, ajude seus irmãos. Veja que coisa. Ajude seus irmãos. O mesmo caso de Cristo, o texto sagrado lá em capítulo 4 de Hebreus, diz que ele foi testado, provado em tudo, para que pudesse socorrer os irmãos, socorrer os que necessitam. Então é assim também com relação ao meu caso, é o seu caso. Nós somos consolados em tribulações muitas vezes, para que possamos consolar igualmente aqueles que vão sendo atribulados. Deus sabe como usar a nossa experiência de sofrimento para socorrer aqueles que Ele envia até nós. Por isso não cabe murmuração. Cabe choro, cabe angústia, cabe prostração diante do Senhor, quando a chegada desse sofrimento, mas cabe consciência bíblica de que Deus pode usar as nossas aflições, as nossas tribulações para promover o bem para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. As provações, elas foram ordenadas por Deus para forjar em nós
para trabalhar em nós algumas características que precisam existir na vida de um cristão, na vida de uma igreja, se ela quer ser relevante. As provações, elas trabalham e forjam em nós uma real firmeza. Ora, o valor de um soldado será conhecido, sabe quando? No dia da batalha. Não é no dia que ele se chamou de soldado, mas é no dia da batalha, da provação, da luta, ali que se vê o seu real valor. Então as provações vêm para forjar em nós firmeza real, firmeza verdadeira. Olhe um crente que nunca experimentou provação e você vai ver ali um bebê espiritual, que não tem envergadura. Converse com esse crente e converse com outro amadurecido, com dores, aflições e provações, e você vai ver como o aroma destilado aparece mais. Você vai perceber a firmeza, a maturidade da fé, a firmeza e a confiança de que, chegando provações hoje, aquele que me ajudou antes haverá de me ajudar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo que me sustentou em tempos passados, certamente é o mesmo que vai me sustentar hoje e amanhã. As provações forjam em nós firmeza, as provações forjam em nós uma fé madura, uma fé amadurecida. Se a nossa vida for sempre quieta, tranquila, nunca saberemos o que é viver pela fé. Nunca saberemos o que é confiar no Senhor, o que é, de fato, andar pela fé nesse mundo. As provações forjam em nós não somente firmeza, maturidade, mas também trabalham em nós a nossa capacidade de depender verdadeiramente de Deus, verdadeira dependência de Deus. Se no dia da guerra não aprendemos a levar os nossos olhos para além dos montes, jamais saberemos de onde virá o nosso socorro. Só sabe o que é depender de Deus quem um dia não teve nada, não teve o que precisou, não teve o que desejou, não teve o que quis naquele momento. Para que eu experimente o que é verdadeira dependência de Deus, é preciso passar por um período de provação, tribulação, privação, desespero de si mesmo, parar e dizer: Senhor, eu não posso nada, e não há ninguém ao meu redor, eu dependo somente de Ti, tem misericórdia do Teu servo. E a provação tem o poder de produzir isso em nós. E Deus usa com frequência a provação para isso. Provações foram ordenadas para manter o nosso passo na senda do Evangelho. Às vezes Deus usa exatamente a provação para nos manter no lugar onde nós temos que estar. Porque, como qualquer ovelha, nós somos tendentes a nos desviarmos do meio do rebanho. Quando Paulo evangelizou aos novos crentes lá de Listra, de Icônio, de Antioquia, lá em capítulo 14 do livro de Atos, você vai lembrar do verso 22, que ele começou a ensinar aqueles irmãos que é através de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino dos céus. Então não se espantem, Paulo disse, porque é através de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino dos céus. Continuem com o pé na senda do Evangelho, vocês não devem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Ou como na situação de Paulo, que teve que experimentar o que é graça suficiente, chega aos pés do Senhor com um sofrimento absurdo, orando, dizendo: Senhor, passa de mim esse sofrimento, esse espinho na carne, eu não estou mais aguentando, retire isso daqui. Ele orou por 3 vezes, qual foi a resposta da providência? Não. Deixa o espinho aí, porque a minha graça te basta. A suficiência da graça muitas vezes é experimentada em tempos de profundos sofrimentos, porque senão não saberemos o que é a suficiência da graça. O Senhor está dizendo: a minha graça é suficiente para que você passe pelo que você está passando. E então você vai aprender o que significa graça suficiente, não somente por meio da fala, de uma doutrina de língua, mas você vai experimentar isso em sua vida. Então, através da provação, o Senhor amadurece-nos nesse aspecto. De fato, nós não devemos nos rebelar em tempos de nossas provações, mas devemos voltar o rosto para o nosso Deus e pedir a Ele graça, misericórdia e presença do Seu Espírito Santo.
Mas, para não cansarmos tanto vocês, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos algumas coisas que já falamos, e eu quero dizer algumas outras a título de aplicação para nós encerrarmos esse sermão hoje à noite. Em primeiro lugar, veja, nós devemos sempre preparar o nosso coração para enfrentar provações. Nem eu, nem você tem capacidade de prever o dia de amanhã. Não sabemos o que vai nos acontecer. Pode ser que você esteja tendo uma vida tranquila, louvado seja Deus por isso. E eu oro, peço ao Senhor que isso demore bastante, você aproveite esse período de paz e tranquilidade, mas você e eu não temos garantia de que a paz e a tranquilidade serão eternizados em nossa vida aqui, e a qualquer momento podemos enfrentar alguma provação, alguma tribulação, então nós devemos com frequência preparar o nosso coração diante do Senhor. Lembremos que Deus ele tem usado isso ao longo da história para trabalhar na vida de seus servos e, portanto, não se rebele contra o agir do Senhor. Pode ser que essa provação, essa tribulação seja Deus trabalhando na sua vida. É claro que existem provações que são provocadas pela minha própria ignorância e falta de sabedoria. Eu mesmo vou buscar a minha própria prova muitas vezes. Eu estou achando que a vida está muito tranquila, eu vou ali buscar uma provinha para mim, e arrumo muita confusão, mas muitas vezes não. Eu não provoquei aquilo, e o sofrimento chegou à minha casa, à minha tenda, e pode ser que seja a mão do Senhor para me ensinar algo, para me conduzir, eu não devo me rebelar contra isso. Em terceiro lugar, aprenda, as provações, elas são uma oportunidade para os santos. Você está sendo provado hoje. Isso é uma grande oportunidade. Oportunidade para quê? Oportunidade para que você glorifique o nome de Deus. Oportunidade para você aprender mais do Senhor. Oportunidade de conhecer mais do Senhor. Oportunidade de amadurecer e fortalecer a sua fé mais ainda no Senhor. Não desperdice essa oportunidade. Apegue-se a ela e glorifique o seu Deus. Nenhuma provação pode destruir quem permanece aos pés do Senhor. Nenhuma. Grave isso. Nenhuma provação pode destruir aqueles que permanecem aos pés do Senhor. A provação não vem com o propósito de nos destruir, vem com o propósito, quase não sai, com o propósito de nos fortalecer, de nos amadurecer e de nos conduzir na presença de Deus. Há provações que não podem ser suportadas sem que se esteja aos pés de Cristo, portanto corra para lá. É uma tolice abandonar a presença do Senhor porque se está sofrendo. É uma tolice, uma completa tolice. O lugar do cristão que sofre é aos pés de Jesus, não tem outro lugar para estar. O lugar do cristão atribulado é aos pés de Jesus. O lugar do cristão que está sofrendo com tribulações é aos pés de Jesus. Não existe outro lugar para estar. É lá que receberemos conforto, consolo, orientação e graça maravilhosa em tempos de nossas tribulações. Em tempos de severas provações, Deus tem prazer em derramar a sua presença de maneira especial na nossa vida. Então preste atenção nisso. Muitas vezes é em tempos de tribulações severas e que o Senhor se revela de maneira mais extraordinária para nós. Deus tem um santo prazer em revelar-se para nós ou derramar a sua presença sobre nós no tempo das nossas aflições. Por isso nós devemos clamar a Ele. Não reclamar, mas clamar a Ele, suplicar a sua presença. Muitas vezes a providência usa o sofrimento para nos conduzir até Cristo. Talvez você não seja um crente, esteja aqui hoje à noite ou nos acompanhando e esteja sob severa provação, e você está se curvando e até pensando em ir à casa do Senhor, ouvir a palavra. É exatamente para onde você deve ir, porque com muita frequência Deus também usa as provações, a providência usa o sofrimento para conduzir pecadores a Cristo. E pode ser que por esse sofrimento Cristo quer encontrar-se com você, portanto vá em direção a Ele e prostre-se diante dEle. Mas certifique-se de que você conta com a consoladora presença de Cristo.
Porque que coisa terrível é colocar o pé no vale das dores, das provações e tribulações e não ter a certeza do tu estás comigo. Se você não é um crente, se você não conhece nem reconhece Cristo como seu Salvador, na cena das aflições, você está sozinho, com a sua incredulidade, com a sua arrogância e com a sua soberba. Você então deve parar e dizer: Senhor, não me deixe dar nem mais um passo sem o teu amparo. Tem misericórdia de mim e me recebe em tua presença. E Ele, que é gracioso, que é misericordioso, Ele lhe dá uma informação e lhe faz uma promessa. A informação é que Ele disse: veja bem, todo aquele que o Pai me deu virá até mim. E a promessa é: o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você vier a Cristo, Ele não lançará você fora. Ele lhe receberá, Ele lhe amará, perdoará os seus pecados e lhe dará a graça de experimentar a presença dEle todos os dias de sua vida. E você terá paz e segurança de que sua vida está nos braços do Eterno. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que aplique a sua palavra em nosso coração, em nome de Cristo Jesus.